Fala galera que curte o canal Toca Aqui FC, tudo bom? Aqui é Fred Azevedo e hoje no Toca e Bate-Papo vamos conversar com Caé Cunha. Foi auxiliar técnico de vários times, Fortaleza, Ceará, Guarani e recentemente trabalhou como técnico do Americano, no Rio de Janeiro. Ele vai conversar sobre a carreira dele, sobre os títulos que conquistou, sobre a metodologia de trabalho e o que ele espera para frente aí no futuro. Então, já sabe, curte, compartilha, tá? E se inscreve no canal aí e ative o sininho. Lembrando, temos lives segundas e sextas às 8 da noite e toda quarta-feira uma personalidade aí do futebol que já passou pelo futebol carioca ou que está atuando pelo futebol carioca aí. Um abraço, até a próxima. Treinador Caé, como foi a sua infância aí? A minha infância, Isso, como é Fred, que era o pequenininho, pequenininho? Fred, é um prazer estar falando aqui com o pessoal do Toca Aqui Futebol Clube. Ô, Fred, eu nasci em Recife, certo? Mas bebê, a minha família, meu pai era carioca e minha mãe pernambucana, então minha família foi para o Rio de Janeiro, cara. A minha infância foi no Rio de Janeiro. A minha infância Nossa. foi no subúrbio da Central do Brasil. A minha infância foi em Padre Miguel, quando eu cheguei nos anos 60. E depois a família foi para Bangu, né? De Bangu a gente foi para Engenho de Dentro, de Engenho de Dentro a gente foi para Tijuca, meu pai sempre subindo, né? Para a Uhum. Zona Norte, para a gente estudar nos melhores colégios, para a gente ter uma educação melhor. E da Tijuca a gente foi para o Grajaú. Então, minha infância e juventude foi toda no Rio de Janeiro. Então, eu sou um cara, eu sou oriundo, com 6 anos de idade já jogava futebol, eu sou oriundo da várzea, dos campos de várzea de Padre Miguel e Bangu, que num raio de 5 quilômetros, Fred, tinha mais de 100 campos de futebol. E naquela época, Cara, no final dos anos 60, no começo dos anos 70, após o Brasil ser tricampeão mundial, eram os celeiros de craque do futebol brasileiro. Toda criança queria jogar futebol, pô. O nosso primeiro brinquedo era a bola, ou uma bicicleta. Hoje em dia, o primeiro brinquedo da criança é um celular, um é, videogame, um computador. Então, cara, a minha infância foi na rua. Eu estudei no jardim de infância em Bangu, e meus irmãos jogavam futebol na rua. Eu era o caçula, éramos 5 irmãos, né? E eu era o caçula, todos jogavam futebol na rua, mas o único que se dedicou ao ponto de tentar a carreira como atleta profissional de futebol fui eu, que foi o caçula, e eu consegui, através dos tempos, na adolescência, fui jogar futsal no Vitória Tênis Clube no Engenho Novo, depois fui jogar futsal no Flamengo, e aí consegui uns testes na categoria de base do Flamengo com Júlio César Leal no final dos anos 70, em 1979 e 1980, eu trabalhei com Júlio Leal no núcleo de futebol do Flamengo, no campo do Cocotá, na Ilha do Governador, e trabalhei em Quintino, na Funabem. E aí os clubes grandes vinham e buscavam jogadores, né? ficavam observando e puxava, né? E aí o Júlio César Leal me chamou, me convidou e falou: olha, no Flamengo não vai dar para tu jogar, eu aconselho você buscar outras praças, outros estados. Uhum. E aí, cara, eu fui. Minha mãe teve que ir para Recife de volta. Aí eu tive que embarcar com ela para Recife, porque eu era caçula e tinha 18 anos. E aí eu consegui um teste no Santa Cruz de Recife e joguei no Santa Cruz de Recife com o Ricardo Rocha, no time que já tinha como Zé do Carmo no profissional. Eu joguei na base com o Ricardo Rocha e outros grandes jogadores lá da região. E me profissionalizei no Santa Cruz. E jogava em qual posição? Então, aí eu comecei como jogando de cabeça de área naquela época. Nos anos final de 70, o volante era chamado de cabeça de área. Sim. E eu fazia muito gol, porque eu saía de trás, tinha força, e conduzia muito rápido a bola, arrastava, né, como a gente diz hoje,
e chutava muito de fora, fazia muito gol. Mas aí o tempo foi passando, o Flamengo eu joguei de meia, mais ofensivo, e quando eu cheguei lá em Recife, eu quis jogar de centroavante, porque eu fazia muito gol. E aí eu pensei na minha vida, né? Eu era sozinho, não tinha ninguém para me orientar. Eu pensei, eu vou jogar de centroavante, vou meter muito gol e vou ser contratado para jogar no Sul novamente. Essa era a minha ideia. Mas eu não jogava muito bem de costas, e aí não tive uma vida fácil de centroavante, não, e nem de meio ofensivo. Aí o que aconteceu? Nunca mais eu consegui sair de centroavante. Todo clube que eu ia precisava de um centroavante. Aí eu Botava comecei, você. aí eu comecei a perambular por aí, jogando em times menores, e aí parei de jogar muito cedo. Né? Eu voltei ao Rio de Janeiro para jogar no Friburguense em 1985, e aí depois, no ano seguinte, eu joguei no Serrano, de Petrópolis. E eu tenho amigos no Serrano até hoje, aquele grupo de 1986, que jogava o Flávio Tênios, que é o preparador de goleiro do Botafogo, jogava um craque daí da Baixada Fluminense chamado Pitita, que é aí de Nova Iguaçu, jogava no time, o Quen, também aí de Nova Iguaçu, um monte de gente da Baixada bom de bola, e nós somos amigos até hoje, Fred. A gente faz uma confraternização no final do ano, não teve esse ano por causa da pandemia, mas nós, todo ano, a gente se encontra e promove esse churrasco, essa confraternização com esses meus amigos de 1986. Caio, deixa eu te perguntar. Eu tenho duas perguntas assim. Basicamente a mesma coisa, mas eu queria saber assim. Quando que virou a chave na tua cabeça de sair do campo de jogador para auxiliar técnico? E depois, quando que virou a chave na sua cabeça de novo de sair de auxiliar técnico para técnico efetivamente? Cara, Fred, são muitos anos, muita luta, muita batalha. Eu sou um cara que busca oportunidades a todo tempo, né? Então, assim, eu parei de jogar e fui estudar. Eu fui estudar pedagogia, certo? Mas eu tinha que viver no Rio de Janeiro sozinho. Minha mãe já estava em Recife, né? Conforme eu te falei. De sair, tive que trabalhar quando eu parei de jogar. E aí eu virei um office boy de uma loja de automóveis. E aí, com 24 anos, 25 anos, parei de jogar muito cedo. Percebi que não ia ter futuro. E aí, eu estudando e trabalhando, eu larguei o futebol. E aprendi o ofício de comprar e vender carros. Vendia muito carro. E aí, eu me especializei nesse ofício e fiquei um cara requisitado pelas lojas. Aí, uma loja de São Paulo me chamou para trabalhar em São Paulo. E aí, cara, em São Paulo, eu conheci algumas pessoas que me levaram a jogar o futebol na Várzea Paulista. Aí eu fui jogar no Parque da Moca. E aí, cara, me despertou a vontade de jogar como veterano, só que o Parque da Moca tinha um time. E eu falei, pô, quem sabe eu não treino esse time, né? Eu gostava de jogar esse futebol aos sábados. E aí, cara, pintou um curso de treinador no CITETRESP, que é o Sindicato dos Treinadores de São Paulo. Aí eu fiz o curso, fiquei uma semana sem trabalhar, meu patrão falou, você é louco? Você ganha comissão, não vai ganhar comissão? Aí eu fiz o curso. Quando eu sentei na bancada do curso de treinador, os palestrantes eram Luxemburgo, Nelsinho, Mário Travalini, o pessoal mais da antiga. Quando essa minha experiência nesse curso de treinador, cara, eu falei, pô, eu vou trabalhar para ser treinador. E aí fui para o Parque da Moca querer ser treinador no Parque da Moca. E aí consegui. Depois do Parque da Moca, eu fui para o Botafogo da Vila Bela, e depois no Botafogo da Vila Bela, eu já estava investindo dinheiro do meu bolso, do que eu ganhava com a venda de carros, nesse projeto de revelar jogador de 20 anos, de 21. Aí eu percebi que era melhor fazer um trabalho para mim do que para os clubes. Aí eu fui para São Bernardo, que era a cidade que eu morava, montei, aluguei um campo da Secretaria de Esporte e montei um projeto social esportivo, que eu investi bastante dinheiro, distribuindo cesta básica, passagem para os meninos, sub-20, sub-18, chamado CAE Futebol. Centro de Artes
Esportes, CAE Futebol. Esse projeto era para eu exercer o meu comando como treinador. Eu continuava vendendo carro, me filiei a algumas ligas, continuei fazendo cursos, fui campeão da Brasil Cup, fui campeão da FEAESP, fui campeão da AFESP. E aí eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo um caminho longo, particular, investindo, para eu voltar a ser treinador. Isso de 2000 a 2006. Agora, é interessante falar isso para você. Eu saí do futebol em 1987, 88, e fui para São Paulo trabalhar com carro, e fui fazer o curso de técnico em 1998. Então, foram 10 anos já fora do futebol. 10 anos fora do futebol. E aí, o que aconteceu? Um amigo meu de Recife, empresário de futebol, chamado Adson Gomes, que era amigo da época que eu joguei no Santa Cruz, quando eu tinha 18 anos, 19, ele falou: Caia, nesse teu projeto social tem algum destaque? Manda para cá, a gente coloca nos clubes e tal. E aí, o que aconteceu? Ele indicou o meu projeto para alguns treinadores. Só que eu ficava sem jeito de apresentar o projeto, porque eu não era empresário. E aí, quando eu fui conversar com o Maurício Simões, falecido Maurício Simões, pernambucano, rei do Nordeste nos acessos, ele trabalhava no 13 da Paraíba, e ele veio jogar uma Copa do Brasil com São Caetano, Fred. Aí eu fui visitar ele no hotel, mas antes de visitar ele no hotel, eu fiz um relatório do São Caetano. Fui assistir um jogo do São Caetano, como espião, fiz um relatório, fazendo como o São Caetano jogava, como ele defendia, quem eram os destaques, tudo isso no papel ofício, com o campinho desenhado, encadernei, fui no hotel e apresentei para ele. Aí o Maurício Simões olhou e falou: fantástico. Leu o conteúdo e falou: pô, ninguém em Recife está fazendo um trabalho desse. E aí, cara, eu comecei, isso se espalhou para os treinadores. Pô, tem um cara em São Paulo que faz relatório, não sei o quê, tá, papau. E aí, cara, eu fui me especializando. Eu cheguei ao Vanderlei Luxemburgo, cheguei ao Dorival Júnior. Em 2008, tive uma oportunidade, através de Adson Gomes, aquele mesmo amigo daquela época, me indicou para eu ser auxiliar e observador de adversário do Náutico em 2008. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus jogadores muito, que é assim: não desista do seu sonho, que um dia o seu sonho vai precisar de você para acontecer. Então, eu sonhava em ser um treinador, então demorei 20 anos para voltar, e voltei como auxiliar técnico do Roberto Fernandes. Então, de 2008 a 2018, mais 10 anos, eu fui auxiliar. Então, a chavezinha para técnico? Então, aí que está. Eu fui auxiliar do Roberto Fernandes, fui auxiliar do Ronaldo Bagé, fui auxiliar do Flávio Barros, aos times. Roberto no Náutico, Ronaldo Bagé no Santa Cruz, Flávio Barros no São Raimundo de Santarém, Reinaldo Gueldini, ex-ponta-direita do Flamengo, no Brasiliense, e fui para o Atlético Goianiense com o Roberto. E aí, em 2012, Serra Talhada. Em 2013, eu conheci o Marcelo Chamusca. Aliás, conheci não. Fui convidado para trabalhar com o Marcelo Chamusca, que eu conheci ele em 2009. Isso que eu ia te perguntar. Você ficou muito tempo com o Chamusca. Muito tempo. Marcelo hoje está no Botafogo. Isso. Como é que é? Como é que foi isso aí? Como é que é essa relação de amizade entre vocês? A gente, em 2009, Adson, que era amigo do Marcelo, que era auxiliar técnico do irmão dele, do Périx Chamusca, me apresentou para o Marcelo e falou assim: Marcelo, você está precisando de um cara para fazer relatório, não está? O cara que faz imagem, que faz edição e fotos. Aí eu já tinha desenvolvido esse potencial. Né? Quando eu entrei em 2008, eu fazia no desenho. E aí eu aprendi a tirar foto, a editar,
pegar o jogo e editar os melhores momentos. Então, eu já estava fera. E aí, o Adson me apresentou o Marcelo viu meu trabalho e ligou para o Périx Chamusca e falou, cara, arrumei o profissional que a gente precisava, em 2009. E aí, eu apresentei o trabalho para o Périx e aí eu virei o observador de adversário deles. Em 2013, o Chamusca largou o Péricles, deixou de ser auxiliar do Péricles Chamusca, em 2012, e foi trabalhar no Vitória da Conquista, da Bahia, como treinador. E eu abri contato com o Chamusca. Porra, voltou para o Brasil, separou do teu irmão, está seguindo agora como técnico. E aí, tudo bem? Ele falou, tudo tranquilo, aqui tem pouca estrutura, tal. Mas mantivemos o contato. Em 2013, ele foi para o Salgueiro e me convidou para ser auxiliar dele. E aí não largou mais, né? Aí encaixou. A gente chegou na Copa do Brasil daquele ano, às oitavas de final. A gente passou pelo Boa Esporte, passou pelo Vitória da Bahia, passou pelo Criciúma e perdemos para o Internacional de Porto Alegre, timaço, com Dunga, treinador, o Alisson, goleiro, Dida, Williams, aquele jogador que foi o melhor jogador da Copa de 2010, o uruguaio. Pô, Louro, Furlan, Fabrício, um monte de cara bom, velho. E a gente perdeu essa Copa do Brasil. Aí o que aconteceu? Terminou 2013, nós subimos o Salgueiro da Série D para a Série C, acesso. E aí o trabalho destacou, né, cara? Aí o que aconteceu? A gente voltou em final de 2013 para a pré-temporada no Salgueiro, quando o Chamusca foi contratado pelo Fortaleza. Aí eu fui com ele para Fortaleza. Em 2014 não tivemos acesso na Série C. Fizemos a melhor campanha da Série C, Fred. Só perdemos um jogo para o CRB com jogador a menos expulso. E no mata-mata da Série C, a gente perdeu para o Macaé no Castelão, em 2014, com 63 mil pessoas no estádio. Aí, Fred, o Marcelo foi para o Atlético Goianiense com essa proposta de time com pouco dinheiro, com alguns jogadores experientes e botar jogador da base, porque no Fortaleza a gente lançou 7 jogadores da base. Então, o trabalho do Chamusca foi fantástico. Foram 5 anos com o Chamusca. Para resumir, foram 3 acessos inéditos no futebol brasileiro. 3 acessos em todas as divisões do futebol brasileiro. Nenhuma comissão técnica tem isso. Então, nós temos Série D, Salgueiro, para a Série C em 2013. Nós temos Guarani, da Série C para a Série B em 2016. Nós temos Ceará, da Série B para a Série A de 2017, certo? E temos 3 títulos estaduais. 2015 no Fortaleza, a gente foi campeão do Cearense. 2017 no Paysandu, a gente foi campeão paraense. E 2018 no Ceará, depois do acesso, que foi 17, em 18 no Ceará a gente foi bicampeão cearense. E aí, em 2018, né, um casamento de 5 anos, o Marcelo Chamusca resolveu respirar novos ares e encerrar a parceria. E aí eu falei, pô, eu acho que é chegada a minha hora, já que ele quer trabalhar com outro auxiliar. Foi aí que eu fiz a transição para treinador. E, coincidentemente, 2 dias o Marcelo, em 2018, que a gente saiu do Ceará, Marcelo me ligou falando que ia mudar de parceiro. 2 dias depois, o Floresta, que é um time de Fortaleza, da primeira divisão do futebol cearense, que está na Série C agora, subiu da Série D para a Série C, o Floresta me convidou para ser o treinador. Então, eu saí do Chamusca e entrei no Floresta, praticamente na mesma semana.
E aí muita gente pensou que era eu que tinha saído. tinha saído para tentar virar treinador. Nada mais justo, porque eu já estava 10 anos como auxiliar, né? Uma experiência vasta, vários títulos e acesso, seria justo. Mas eu ainda queria continuar com o Chamusca, trabalhar no exterior, né? Me potencializar mais financeiramente, para poder entrar no mercado do futebol com uma estabilidade financeira, com o meu futuro garantido. E aí não foi possível. A gente não chegou a sair para o exterior, e aí eu tive que fazer essa transição num momento bom, que eu recebo de bom grado, que Deus abençoou, mas não era no momento que eu planejava, porque eu queria fazer essa transição definitiva com potencial financeiro e uma reserva melhor para poder encarar esse mercado do técnico de futebol, que é muito feroz. Muito feroz. Principalmente no Brasil, né? Muito agressivo e muita concorrência e com muita pouca paciência dos dirigentes. E se você perde 2, 3 partidas, você é mandado embora. E nesses acessos aí que você falou do Guarani, do Ceará, do Salgueiro, acho que teve também do Capital, né, o acesso O Capital já foi com o Reinaldo Galdini, que foram acessos que a gente teve na segunda divisão para a primeira em Brasília. Isso. A gente foi campeão em 2011 no Brasiliense. Primeira divisão. Aí, no mesmo ano, em 2011, acaba o campeonato da primeira divisão, o Reinaldo estava desempregado, eu estava morando em Brasília, e aí a segunda divisão começou no segundo semestre. Aí o Reinaldo foi convidado para o Capital Cristalina para fazer o trabalho. Nós fizemos lá uns 2 meses de trabalho, o time estava invicto e os caras não conseguiram pagar o Reinaldo. Não pagavam. Eita, cara! Aí mandaram o Reinaldo embora. A gente saiu. Aí o que aconteceu? Na mesma competição, o Sobradinho, na mesma competição, contratou o Reinaldo. Foi para o Sobradinho. Chegamos no Sobradinho, ganhamos mais uns 3 jogos ou 4. Colocamos o Sobradinho na porta do acesso. Aí a gente saiu, porque teve um problema com o Reinaldo e alguns jogadores. A gente saiu do Sobradinho na última rodada, na penúltima. O que aconteceu? O Capital Cristalina e o Sobradinho subiram. Eu tive acesso. E 2 times no mesmo campeonato 2 vezes. Não ia deixar de botar no meu currículo nunca, né, velho? Aí tive que pôr, né, cara? Mas é pra pôr mesmo, porque é inédito, né, cara? E tu não sabe da maior, Fred. No Brasiliense, o Luiz Estevão, senador, ex-senador, ele é o presidente, ele incomodava muito os treinadores, porque ele ficava dando pitaco. E ele queria comandar também. Só que o Reinaldo trabalhou com ele há muitos anos, o Reinaldo tinha experiência já. Reinaldo é o maior ganhador do futebol do Distrito Federal, o Reinaldo Galdini. É o irmão mais velho que eu arrumei na minha vida, eu tenho amizade até hoje com ele. Jogou no Flamengo, porra. Ponta direita que fez o gol quando o Maracanã estreou o placar eletrônico. Final dos anos 70, nos anos 80. Reinaldo jogou no México. Fera, monstro, ponta direita. E eu sou amigo dele até hoje. Ele está no Brasiliense de novo como assistente do Wilson Tadei. Aí o Reinaldo já deve estar com uns 67 por aí. Caramba! E o Reinaldo, cara, no último jogo, o Luiz Estevam não estava gostando do goleiro, não. Aí falou pro Reinaldo, eu vou tirar esse goleiro. Vou botar o outro, o reserva. Aí o Reinaldo falou, então tu vai para a beira do campo treinar o time, porque eu não vou deixar você mexer, não. Aí, o Fred, o Luiz Estevam mandou a gente embora na final. Eita, fé! Foi. E aí nós fomos campeões, sem estar no banco.
Que isso, cara? Aí que eu me lembro que eu sou amigo até hoje também. Eu me lembro que o terceiro auxiliar é o Marquinhos Soares. Marcos Soares foi treinador da categoria de 2 anos de base aí do Botafogo. E o Marcos Soares assumiu e foi campeão, cara, e deu uma deslanchada na carreira dele. Ele é meu amigo até hoje. Aí ele foi trabalhar na base do Corinthians, na base do Santos, na base do Botafogo. Ele é instrutor da CBF Acadêmica agora, Marquinho. Gente boa. Mas ele tem que separar um. Se ele deslanchou depois de sair, ele tem que O separar um bicho, pedaço do o pagamento bicho dele, do, hein? o bicho do campeonato eu não peguei. E para tu ter uma ideia, né, Fred? Eu agora, em 2020, na pandemia, eu estava sem trabalhar. 2019 eu trabalhei até agosto. Aí, Uhum. em 2020, cara, eu não estava arrumando trabalho em 19, final de 19, não estava arrumando trabalho. Aí o Maurício não, o Moacir Júnior, que é um amigaço que eu fiz na vida, treinador de futebol, assumiu a Portuguesa de Esportes. Aí eu já tinha feito a transição para treinador. 18, Uhum. 18 eu trabalhei no Floresta, 19 no Horizonte, que eu ganhei do Rogério Ceni, Horizonte e Fortaleza, de 1-0. Campeonato Cearense, foi um resultado que me colocou de novo no mercado. E em 2019 eu disputei a Série D pela União de Rondonópolis. Aí fiquei desempregado. Aí o Moacir Júnior assumiu a Portuguesa de Desportos, e aí a gente trocava ideia todo dia. Ele falava de pré-temporada e me ligava: como é que você está? Já arrumou um emprego? Eu falei: não. Pô, dá uma olhada nesse jogador, o que você acha dele? E aquela troca de informação de treinador e de amigo. Aí teve uma hora que eu virei para o Moacir e falei: ô Moacir, pô, quando é que tu vai me chamar para ser teu auxiliar? Aí, Intimou. aí ele falou assim: porra, tu viria ser meu auxiliar? Você voltaria para ser auxiliar comigo? Falei: pô, Moacir, eu preciso trabalhar, cara. Como eu te disse, né, não deu tempo de fazer o meu pé de meia ou de fazer uma reserva financeira muito boa quando eu Sim. trabalhei com essa música. E aí, cara, eu falei para o Moacir: eu preciso trabalhar, cara. O mercado ainda não me absorveu. Aí ele falou: então você vai vir comigo. Aí fui para a Portuguesa. Mercado muito fantástico que eu queria conhecer, que era o Paulista. Aí da Portuguesa, ele foi contratado por 13 da Paraíba. E aí que eu queria chegar. Eu voltei ao 13 da Paraíba como auxiliar técnico, e eu fui aquele observador de adversário que colaborou com o 13 para chegar na melhor campanha dele na Copa do Brasil. 9 anos sem ser campeão. A gente foi campeão paraibano de 2020. Cara, ficamos 5 meses Caramba. lá, 5 meses. Se a gente recebeu 1 mês, foi muito. Mas a gente se entregou de uma maneira, entregamos a alma naquele trabalho lá e conseguimos o título, cara. Quando acabou o 13, eu voltei para Fortaleza, que eu moro em Fortaleza, né? Eu estou aqui em Fortaleza. Eu voltei para Fortaleza e aí um executivo do Rio de Janeiro, Luciano Portela, que me conhece desde 2014, gosta muito do meu trabalho desde o Fortaleza, acredita muito no meu potencial como treinador, me convidou para ser o treinador do Americano, porque ele foi contratado para ser o executivo do Americano. Aí eu fui fazer o Americano agora, nessa transição de, de novembro de 2020 Ah, até, 2021. até fevereiro de 2021 na seletiva do Campeonato Carioca. Foi um trabalho fantástico. Ô, Caé, o que você acha aí dessa grande parte aí da imprensa que fala que os técnicos brasileiros estão ultrapassados? Porque a gente teve o efeito do Jorge Jesus, né? Que passou pelo Flamengo em pouco tempo, ganhou quase tudo, e depois dele agora teve uma onda de técnicos estrangeiros. O Vasco tinha pego um português, o Palmeiras também pegou um cara, tem o Sampaoli aí que vira e mexe tá aí. O que você acha aí desse pessoal aí que sempre fala que os técnicos brasileiros estão ultrapassados e que teria que ser um estrangeiro, até mesmo no comando da seleção brasileira? Fred, eu fico muito à vontade para falar disso.
talvez até seja uma resposta longa, mas eu posso fazer um desenvolvimento do raciocínio, de um pensamento, e posso te deixar bem transparente a minha opinião. Então, assim, depois do 7-1 da Alemanha, a imprensa em geral, a decepção foi muito grande, e a gente estava com um treinador multicampeão, que era o Filipão, com Parreira de auxiliar técnico, muitíssimo campeão também, e eles pegaram todos os treinadores brasileiros, juntaram todos e jogaram na lata do lixo. Né? Então, assim, isso incomodou os treinadores brasileiros. Né? Talvez o Filipão não tivesse num bom momento naquela época, mas era um vencedor, merecia respeito. Sim, claro. E o que acontece? Nós, treinadores, nós não temos problemas com os treinadores estrangeiros. Nós não temos problema do treinador estrangeiro vir trabalhar no Brasil, a não ser com as questões de licença, né? Dependendo de onde ele vem. Porque a licença hoje do brasileiro, do técnico brasileiro, não vale na Europa. A licença do técnico brasileiro hoje perdeu espaço no mundo árabe. A gente não tem nada contra os estrangeiros. O que a gente não gostou e incomoda, eu penso assim, é que depois dessa derrota, dessa transformação que teve no futebol brasileiro, todo treinador brasileiro foi criado um curso na CBF Academic que o treinador tinha que se atualizar, estudar, buscar conhecimento para exercer o trabalho dele na Série A, na Série B e na Série C. Então, nós fomos lá e sentamos e fomos lá estudar. Fomos ver novos métodos, novos treinamentos. A gente foi estudar, a gente foi lá trocar nossas ideias, fizemos o nosso network e percebemos que a gente evoluiu em metodologia, a gente evoluiu em leitura. A CBF Acadêmica tem uma preocupação, porque nenhum técnico brasileiro, o Brasil não tem obras literárias falando sobre futebol brasileiro, é uma preocupação muito grande, ninguém escreve. Eu escrevo muito, mas escrevo pequenos trechos, pequenas mensagens, e às vezes publico no meu Facebook, publico no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, é só entrar Caé Cunha, vai no meu álbum de frases, âncoras e textos, que está lá, tem muita coisa a ver com futebol lá, e muita coisa da vida particular, motivacional. Então, Fred, a gente não é contra o treinador estrangeiro, mas a gente ficou muito chateado com essa degradação dos profissionais. E acontece que a gente teve a humildade de sentar na bancada e se aperfeiçoar e buscar conhecimento. E quem contrata e quem demite a gente faz isso no amor, faz isso na paixão. Então, existe um problema seríssimo aí de profissionalização de departamento. Então, os executivos têm tomado conta mais das primeiras prateleiras, Série A, B e C, né? E os estatutários ainda estão comandando a Série D, os campeonatos estaduais, as primeiras, segunda divisão, terceira de cada estado. E aí, então, o treinador, está todo mundo se especializando, mas está todo mundo ainda muito na mão de quem não tem capacidade de fazer avaliação do trabalho dele. Esses caras da imprensa que estão falando que os treinadores brasileiros estão desatualizados, eles não me conhecem, eles não me chamam para uma roda de bate-papo. Eu não vou na televisão comentar o que acontece no futebol brasileiro, mas eu tenho potencial, eu tenho conhecimento, mas eu estou à margem da opinião deles. Né? E tem um texto, você me permite? Tem um texto que eu fiz, que eu queria ler, quando eu saí agora do Americano, que foi fantástica a minha passagem pelo Americano, que depois, se você quiser, a gente pode falar dela. Mas é um texto muito esclarecedor. Posso ler, Fred? Pode. Então, assim, ainda que estejamos fora de algum planejamento,
lutaremos essencialmente para transformar o ambiente ilusório e a escuridão que o torcedor de futebol vive. Pouco sabendo o que acontece no ambiente e nos bastidores de um clube de futebol. Transformar é importante. Tentar educar os dirigentes e a comunicação do clube a informar melhor seu público e lutar pelas informações a respeito de plano de jogo, modelo de jogo, metodologia, realidade de investimento, capacidade de elenco de base e elenco de profissionais. Que seja tudo claro e transparente. Então, cara, é isso que eu não me nego a continuar buscando meu espaço. E, graças a Deus, lá no Americano, eu encontrei o Luciano Portela, que é um executivo que tem origens no futebol militar do Brasil. Ele jogou futebol pela Seleção Brasileira Militar, ele é cearense, ele era torcedor do Fortaleza há muitos anos, me viu trabalhar no Fortaleza com o Chamusca, gostou do nosso trabalho, foi me estudar, fizemos amizade, e aí ele falou, cara, você é o cara que eu quero. Você tem uma metodologia, tem um modelo de jogo, e ele ficou 3 anos para me contratar e não conseguia. E aí teve essa oportunidade e ele me levou para o Americano. No Americano, a gente pegou 12 jogadores da base, eu profissionalizei 5, pegamos um time até certo ponto com investimento modesto, junto com o do Friburguense foi o menor, e os jogadores eram muito trabalhadores, jogadores fantásticos, assim, a nível de humildade, de trabalho. Eles não conheciam a minha metodologia, os meus conceitos, a minha maneira de cobrar, né, que eu sou muito intenso na cobrança dentro do campo, mas o jogador cresce comigo, né? O nosso lema no Americano era: vamos transformar a nossa vida e a vida do nosso companheiro de trabalho. Então, a gente conseguiu formar um grupo unido, competitivo, só que o resultado não veio. E aí eles resolveram, apesar de muito elogio, de eu ter feito uma palestra quando acabou o ciclo, mostrando qual era a minha metodologia, o que eu treinei, o que o time fez, mostrei vídeos, imagens, treinamentos, minha comissão técnica toda falou, tudo isso organizado pelo executivo Luciano Portela, que é um cara que tem uma ideia boa, uma metodologia legal, que é uma comissão técnica multidisciplinar, e que ele não é refém de resultado. Ele quer o trabalho a longo prazo. Então, eu saí do Americano agora, quando acabou a seletiva. Luciano Portela não queria continuar, eu incentivei muito ele a continuar com a carreira dele e aproveitar essa oportunidade, porque o Americano tem boa estrutura, o Americano fez pagamentos em dias, alimentação boa, uma estrutura de moradia muito legal, muito interessante. A nível de Rio de Janeiro, são poucos que têm. Estão construindo um estádio, um novo Godofredo Cruz, é fantástico. Eu queria ter continuado, mas, infelizmente, pela pressão do torcedor e da imprensa, porque o nosso resultado não foi satisfatório, mas eles não sabiam o que a gente estava produzindo dentro do campo, qual era o nosso modelo de jogo, qual era a nossa ideia, qual era o nosso investimento. Né? E eu profissionalizei 5 atletas, 2 lá eu acho que vão se destacar ainda no futuro, que é o Vinícius, o zagueiro, e o Dieguinho, que é um volante. Gosto de citar os nomes dele, porque são jovens ainda, 19 anos, e o trabalho foi fantástico, cara. O técnico Caé Cunha é mais paizão ou desce a lenha no jogador? Qual é o pai que não desce a lenha? Mas é aquele de abraçar ou é aquele pai... Eu sou os dois, né, cara? Eu sou os dois. Eu sou aquele cara que cobra, né? Porque eu acho que quando o desafio é grande, a oportunidade é imensa. Então, às vezes, um jovem não despertou ainda o tipo de oportunidade que ele está tendo. E eu, com 57 anos, sonhador,
de ainda alcançar melhores espaços, melhores trabalhos e ter uma vida pessoal melhor, particular melhor, eu vibro, eu sou intenso, sou sanguíneo, então, às vezes, eu quero que esse jogador entregue mais, e às vezes eu cobro demais. Mas, às vezes, também, quando acaba o treino, quando a gente está convivendo ali na concentração, eu chamo, eu abraço, conto uma piada, tiro uma foto, brinco, né, cara? Então, assim, tem jogador que entende muito bem isso, tem jogador que perde a oportunidade de crescer porque tem ali um profissional capacitado para tirar o melhor dele, e tem jogador que acaba não tendo afinidade e não desenvolve uma relação de amizade. Caê, eu queria te agradecer mais uma vez, cara, apesar dos problemas que tivemos aí, eu queria te agradecer mais uma vez, cara, adorei o papo, tu tem muita história para contar, eu queria deixar as portas abertas aí para fazer uma segunda lá, ou até entrar em live contigo mesmo, se você concordar. A gente faz um mix. Então, eu queria ler um texto para você e para o teu público. Fantástico. Fica à vontade, vamos lá. Fantástico o seu trabalho. Uma nova bandeira. Devemos abrir mais nossos treinamentos, metodologias, expor mais nossos conteúdos, ideias, convidarmos a imprensa, os comentaristas e especialistas, mídia em geral, formadora de opinião, para sermos avaliados mais pelo nosso trabalho, menos pelo resultado somente. Chega de sermos avaliados por essa cultura ultrapassada que está cada vez mais prejudicando o futebol brasileiro. Essa é a minha bandeira atual. Continuar tentando quebrar paradigmas que travam nossa capacidade e cegam os que ainda não veem nossa evolução e o esforço por uma carreira mais sólida, consistente e mais digna. E eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com o Toca Aqui, Futebol Clube. É um pouco do meu conhecimento, da minha história, e agradeço a oportunidade de desenvolver essa comunicação. Espero que o teu público goste. Espero que a gente possa falar uma próxima vez. Se você quiser trazer um assunto específico, que a gente pode tentar falar também. Isso aí foi um pouco da minha carreira. E muito obrigado. Nós é que agradecemos aí. Muito obrigado mesmo. E pode ficar tranquilo, que a gente vamos marcar aí, vamos ver se a gente faz uma live com a galera, tá bom? Deus te abençoe e obrigado pela oportunidade. Você também, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Toca aqui.